E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Gol RN. Eu sou o Baes e hoje nós vamos estar falando de técnicas de gestão de tempo e da decisão. Essa apresentação foi feita por mim, Pedro Baes, e minha namorada, Tessa Lima. Eu sou potiguar, como acredito muitos daqui, sou um ativista ambiental, sou um entusiasta da cultura do software livre, cultura e software livre, sou líder do Pot Livre, como vocês podem ver aqui, ó, esse aqui, que é uma das comunidades que está organizando esse evento. Vamos ter outras palestras também, fiquem atentos. Eu sou Mozilla, voluntário da Mozilla, e sou fotógrafo amador, professor de sistemas de informação pelo IFRN, mestre em engenharia de produção, e quem quiser me achar na web, é só procurar por PBAS, Twitter, Facebook, Instagram, tá tudo lá. Além disso, ou acessar também pbas.net, que tem todas as minhas redes sociais lá, meus vídeos no YouTube, que eu tenho também um canal, e várias outras coisas, redes sociais, e essa apresentação já vai estar lá, tá? Quando sair daqui, já pode ir lá que vai ter todas as informações, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, essa apresentação aqui em Creative Commons, então vocês podem aproveitar ela e reutilizá-la para o que vocês quiserem, basta só citar a fonte, beleza? Então, primeiro vamos começar a falar de produtividade, né? O que é produtividade? Produtividade no trabalho é a relação direta entre a quantidade produzida de determinado produto ou serviço dividido pelo algum insumo ou recurso necessário para a sua confecção. Ou seja, né? É a gente entregar mais de algo usando a menor quantidade de recurso possível, que é geralmente o nosso tempo, né? Então, fazer mais com menos. Fazer mais coisas com menos tempo. Isso, em geral, é o que a gente chama de produtividade. E para a gente conseguir produtividade nas nossas vidas, a gente precisa de ter uma gestão do tempo e da decisão, né? É a decisão do que fazer com o nosso tempo que vai fazer que a gente seja produtivo. E para a gente conseguir isso, a gente pensou em 3 etapas para isso. A primeira delas vai ser a parte de planejar, a segunda vai ser a parte de concentrar e fazer pausas, e a terceira parte vai ser de evitar a desordem. E aí a gente vai dividir bem direitinho, falar de cada uma delas, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o planejar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é planejar, né? E o primeiro passo importante para a gente planejar é reconhecer o que a gente precisa fazer. O que a gente tem que fazer, né? Quais todas as atividades que nós temos para fazer. E aí significa, nisso, você anotar tudo isso. Então o primeiro passo que a gente vai dar é aplicativos de anotação, tá? Então, esses dois aí de cima são destacados, são os que eu mais uso. É o Joplin, ele é a versão livre, vamos dizer assim, do Evernote. Então, muitas pessoas já conhecem o Evernote. Eu abandonei o Evernote e adotei o Joplin primeiro por ele ser software livre, e além disso também por ele ter um aplicativo desktop muito bom. Ele também sincroniza tanto com o celular, é bem tranquilo, eu gosto bastante dele, recomendo. Eu tenho usado também o Dynalist. Ele foi o substituto do Workflow, né? O Workflow era o que eu usava para colocar realmente um to-do list, aquilo que você tem para fazer. Mas ele faltava algumas coisas, ele é bem minimalista, então talvez algumas pessoas gostem mais do Workflow. Eu prefiro o Dynalist. E aí ele tem umas opções de cores, algumas coisas melhor. Então são os dois que eu mais uso. Tem o Trello também para trabalhar em equipe, ou até sozinho, dependendo do tipo de trabalho que você faz, o Google Keep para notas, e como eu falei, o Evernote também. Então, esses são os aplicativos que a gente utiliza para a gente anotar tudo que a gente tem que fazer. Então, o primeiro passo é a gente planejar. Para planejar, a gente precisa anotar tudo isso. Esses são os aplicativos que eu uso. E façam isso. Anotem tudo que vocês têm para fazer. Beleza? E aí, para a gente pensar em como primeiro a gente tem o que a gente tem que fazer, e agora a gente tem a matriz de tempo para entender, saber como é que a gente vai usar o nosso tempo. Tá? Ela serve para organizar essas atividades, né? Executar considerando aquilo que é importante e o que é urgente, que são diferentes, tá? Então, por exemplo, a gente pode dividir as atividades em quadrantes, beleza? Primeiro, a gente vai ter o quadrante que é urgente e é importante, tá? Então, o que é urgente e importante vai ser aquelas coisas que a gente tem que fazer, certo? Agora, nesse momento, é o que a gente vai focar, e a gente vai gastar, isso é importante também, só 20% do nosso tempo com isso. Então, quer dizer que você vai gastar todo o tempo que você tem com isso, que você tem que fazer agora, tá? Então, vocês podem ver nesses dois aqui. E aí, o que é importante e o que é pouco urgente? Então, a gente vai programar quando a gente vai fazer. Então, são atividades programadas ao longo do nosso dia, certo? Você já tinha programado antes e você vai fazer elas. Então, 60% do nosso tempo vão ser essas atividades, tá? Pouco importante,
mas é urgente, se você puder, você vai delegar outras pessoas para fazer por você, tá? E aquilo que é pouco urgente, pouco importante, você apaga ou só dedica 5% do seu tempo para isso. Você vai programar para fazer, mas só vai usar 5% do seu tempo para isso, beleza? Então, essa é a matriz de gestão de tempo e ela vai ajudar, depois de a gente catalogar, a organizar como a gente vai usar o nosso tempo aí, certo? Outra coisa, uma ferramenta importante para a gente organizar nosso planejamento é um mapa mental. É uma ferramenta que vai ajudar a gente a ilustrar conceitos, né, e ideias para dar uma forma e você poder ligar eles. Então, a gente utilizando o mapa mental, a gente consegue fazer algo como vocês podem ver aí nessa imagem, certo? Então, visão geral, aí tem benefício, planejamento. Então, você vai ligando e vai criando algo bem visual para organizar bem as tarefas que você tem para fazer também. Tranquilo? É uma ferramenta importante. Tem o Draw.io, certo? Ele tem um web desktop, eu gosto bastante. Ele também é software livre. E desktop também tem um FreeMind. E aí tem vou até passar para vocês mais algumas ferramentas que vocês podem buscar outras ferramentas alternativas a essa que eu recomendei ou a qualquer uma que vocês utilizam. Tranquilo? Uma outra ferramenta que eu adoro muito é o papel e caneta, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a caneta e papel, são muito úteis, porque é flexível para você escrever o que você tem que fazer. Eu uso principalmente para tarefas diárias, né, e planejamento semanal. Eu uso um bloquinho parecido com esse, aqui, para fazer as minhas atividades semanais. Eu começo na segunda-feira, escrevo, utilizo, por exemplo, o Dynalist, né, a minha lista de afazeres, para saber o que eu tenho que fazer, comparo com a minha anterior, né, e reescrevo ela. E aí, no diário, eu pego, por exemplo, um bloquinho de anotação menorzinho, ó, esse daqui, e escrevo só algumas tarefas aqui que eu quero fazer nesse dia, para saber o que enfocar. Para não ter que ficar olhando, por exemplo, uma grande lista de atividades que você tem para fazer. Então, eu foco só em uma delas, né, naquelas que estão no bloquinho. Se eu quiser lembrar, eu posso olhar tanto no Dynalist quanto na lista maior, certo? Então, essa é a minha maneira. Uma coisa importante de fazer, isso aqui são sugestões do que vocês devem seguir. E algumas coisas que funcionam para mim, talvez não funcionem tão bem para vocês. Então, vocês vão fazendo o quê? Adaptar a sua realidade, mas seguindo essas diretrizes que eu estou dizendo aqui, para sempre não fugir muito das regras e continuar funcionando. Beleza? Outra ferramenta aqui importante que eu comentei, o Trello. Ela é bom para gestão de projetos, é baseado num quadro Kanban. Tá? Hoje em dia eles têm vários tipos de quadros, é bem conhecida já, é bom para equipes principalmente, mas tem gente que trabalha sozinho com ele porque permite comentário, permite você colocar prazos, movimentar as tarefas, então é bem bacana. Tem aí o site deles, ele tem um bloco de produtividades, que eles falam sobre produtividade, atividades, que é bem bacana também, e tá o link. Lembrando que no final também vai ter todos os links, estão tanto na palestra, aqui que vocês podem acessar no pbas.net, tá? Então tem uns links lá, vocês não precisam ficar anotando agora, é só entrar em pbas.net que vai ter os links, e todas as referências que eu utilizei também vão estar no final da apresentação, certo? E aí agora a gente vem para a segunda parte, que é concentrar e fazer pausas, que também é importante. Tá? Primeiro, para a gente pensar nisso, né, para a gente concentrar, é importante que a gente crie uma rotina diária. Tá? Então, por exemplo, você vai, mesmo trabalhando de casa, ou no trabalho, né? No trabalho acaba sendo mais fácil a gente ter uma rotina, mas dentro do trabalho a gente pode também criar rotinas. Então, por exemplo, agora que a gente tem muita gente em home office, está mudando um pouco essa perspectiva, então, 8 horas, você vai começar a trabalhar 8 horas. Então, para começar a trabalhar 8 horas, você vai acordar, vai colocar, por exemplo, um relógio para despertar 7, né? Para você fazer sua rotina matinal, tomar café, comer, tomar um banho, e colocar uma roupa, por exemplo, e aí 8 horas você vai estar não só trabalhando, como, por exemplo, pode estudar, porque isso aqui se adapta a qualquer necessidade que você tenha, seja trabalho ou estudo. E aí, quando você cria essa rotina, vai ser mais fácil você ter o quê? Uma disciplina, certo? Você sabe a hora que você tem que acordar, você sabe que 8 horas você vai estar trabalhando, independente de qualquer... 8 horas, quando eu falo aproximadamente, né? Você vai estar trabalhando, e aí você tem uma pausa para o almoço, meio-dia, por exemplo, e aí eu estou falando 8 horas, mas pode ser 9 horas, vai depender, como eu falei, adapta a sua realidade. 6 horas você está parando, vai fazer sua atividade física, que também pode entrar dentro da rotina diária, para você também garantir que você está, por exemplo, sempre fazendo atividade física. Beleza? Continuando aqui, a técnica que eu recomendo para vocês se concentrarem a fazer, depois que você criou a rotina, por exemplo, deu 8 horas.
você vai começar a trabalhar, certo? Aí eu recomendo a técnica Pomodoro para vocês. Uma técnica já talvez famosa, Pomodoro é esse tomatezinho, certo? Em que você vai gerenciar o seu trabalho, vamos dizer, dividindo ele a cada 25 minutos. Como é que funciona essa técnica Pomodoro? Aqui, ó. Ela é dividida em 5 passos. O primeiro, você vai decidir o que você vai fazer, certo? Então, a gente já falou sobre isso antes. Então, se você usou a minha técnica que eu falei, você vai pegar aqui uma das atividades que você listou para fazer diária, e aí você vai decidir qual é, vai configurar o seu cronômetro para 25 minutos e vai começar a fazer. Então, você vai focar, tudo que você vai fazer, você vai focar nela, tá? E aí você vai trabalhar nela até o alarme soar. Então, passou os 25 minutos, parou, você vai descansar um intervalo de 5 minutos, e aí você vai voltar. Você já vai continuar naquela tarefa, decide, continua nela, ou muda para outra tarefa, coloca outro cronômetro para 25 minutos, depois 5 minutos de pausa. Beleza? Quando você fizer isso 4 vezes, tá, que dá aproximadamente 2 horas, aí você pode tirar um intervalo maior, de mais ou menos de 15 a 30 minutos. Os 25 minutos também podem ser, você pode alternar, entendeu? Então vocês podem colocar mais tempo, meia hora, 35 minutos, mas não passar talvez de 40. Por exemplo, eu funciono com mais tempo. Então eu prefiro pegar um ritmo, passar 40, 50 minutos. Se você aumenta o tempo, você também vai aumentar o quê? O descanso, tá? Então, se você passa, por exemplo, para 40 minutos, mais ou menos, que é até o máximo ideal, então vocês colocam, por exemplo, 10 minutos de descanso, e aí depois repete, né, até em 4 ciclos e aumenta talvez um pouquinho também o tempo de descanso maior, beleza? E aí, uma coisa importante para a gente é evitar distrações. A gente cria a rotina, está usando um tempo, mas se a gente tem distrações enquanto a gente está fazendo nossas atividades, vai ficar mais difícil de a gente executá-las com precisão, né? Então, algo que a gente tem que focar é o ambiente. Será que nesse ambiente tem pessoas que estão atrapalhando o que a gente está fazendo? Então, por exemplo, de casa, às vezes, talvez feche a porta do quarto, né? Procure um ambiente, se tivéssemos em um momento normal, uma biblioteca, que, por exemplo, vai estudar. Se você trabalha home office, você pode trabalhar numa biblioteca, você pode trabalhar num coworking. Então, procure um espaço em que você vai evitar distrações. Não só distrações, como vai incentivar você a trabalhar. Tanto um coworking como uma biblioteca, você vai estar vendo outras pessoas, por exemplo, também estudando e trabalhando, que vai incentivar que você evite distrações e foque no que você tem que fazer. E lembrando de sons. Por exemplo, se o coworking é muito barulhento, talvez você possa buscar uma outra opção. Se em casa está muito barulhento também, como é que você pode diminuir esse som ou buscar um outro espaço, né? Então, você estuda no quarto, mas o quarto fica perto da cozinha. Então, tem alguém na cozinha, por exemplo. Então, por que talvez não ir para a varanda, né? Buscar algum lugar que você possa evitar distrações, como eu falei, tanto de pessoas quanto de sons. Outra fonte muito grande de distração são o celular e o computador, por exemplo, as grandes notificações. Então, vocês têm que tentar evitar, até por uma maneira geral da vida, evitar notificações de maneira geral para não atrapalhar o que você está fazendo. Então, desabilite. Você não precisa, por exemplo, estar sabendo o que está acontecendo no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Instagram. Você pode desabilitar aquelas mensagens. E aí você vai ter até um hábito mais saudável de uso do celular. Então, você só vai lembrar por exemplo, do WhatsApp, né? O WhatsApp talvez mais difícil, mas o Instagram, do Facebook, Twitter, quando você entrar no aplicativo. Eles têm geralmente uma abazinha, um localzinho das notificações. Você clica lá e aí você vê o que acontece. Eu, por exemplo, desabilito todas que possíveis para poder focar mais. E aí você coloca não só o celular, por exemplo, nesse momento eu coloquei meu celular em modo não perturbe. Então ele não vai tocar, não vai vibrar, e eu consigo concentrar só nessa atividade que eu estou fazendo. Se você está naqueles seus 25 minutos, né, do Pomodoro, você vai estar nisso aí, não perturbe, para não te atrapalhar e você focar nisso, tá? Se alguém ligou para você, depois que deu 5 minutos, você vai ver que ela ligou, você utiliza os 5 minutos para ligar de volta, por exemplo. Computador é a mesma coisa. Vamos saber quais aplicativos a gente vai estar usando, não ficar ativando todas as notificações do navegador que pode, para não ficar aquela janela lá em cima, fazendo barulhinho e distraindo a gente do que a gente tem que fazer. Então é muito importante evitar distrações para que a gente consiga focar melhor, beleza? Continuando aqui, organizar os estudos e trabalho pelo método de estudos por ciclo. Essa é uma outra maneira que eu gosto muito de organizar, tanto estudos como trabalho, eu já utilizei bastante quando estava, tá? Mas que traz algumas vantagens, como por exemplo aqui,
vai dar uma rotina em que não vai engessar a nossa agenda. Vou mostrar primeiro para vocês como é que funciona. Primeiro, vocês, se fosse estudo, vocês vão criar um ciclo, como vocês estão vendo aí, certo? E dividir o ciclo pelo que você, por exemplo, tem que estudar ou você tem que fazer, certo? Então, você vai colocar aí contabilidade, tributário, matemática financeira, etc. Isso aqui é muito usado para concurso público, eu já utilizei também. E você pode colocar para trabalho. Aí você divide temas, então você não vai colocar 2 matérias, por exemplo, de direito seguidas, você divide por uma matéria mais técnica, como matemática financeira, para que seu cérebro esteja preparado para estar sempre absorvendo conhecimentos, certo? E aí você vai estar sempre continuando. Como assim vai funcionar? Quando vocês começarem o ciclo, por exemplo, aqui em contabilidade, certo? Vocês vão colocar o cronômetro. E aí, quando vocês pararem de estudar, vocês marcam quanto vocês estudaram. Então, independente do dia que você vai estar estudando, você vai estar sempre seguindo esse ciclo aí, beleza? E essas vantagens é porque você não vai engessar a sua agenda por dia, porque você vai estar sempre seguindo o ciclo. Então, independente de um imprevisto que tem, um médico que você teve que resolver, alguém chegou na sua casa, você tem que sair para pagar alguma coisa, por exemplo, quando você voltar, você vai seguir o quê? O ciclo que você tem lá. Então, isso ajuda bastante, certo? Por você estar dividindo os temas, o seu cérebro sempre vai estar fresco para absorver, tá? Você sempre vai garantir que você vai estar estudando o necessário das disciplinas por dia ou pela semana, porque você vai estar seguindo um ciclo, então você não vai estar... terça-feira você teve que ir no médico e deixou de estudar matemática, ou deixou de trabalhar com a parte artística que você faz. Não, porque você vai estar seguindo o seu ciclo. E tem algumas outras coisas, como vocês podem ver aí, beleza? A gente vai para a terceira parte, que é a parte de evitar a desordem. Algo muito importante que a gente tem na nossa rotina, né? Porque vamos até relembrar aqui as 3 partes, né? Primeiro a gente planejou o que a gente tem que fazer, a gente listou. Depois disso, a gente está concentrando, criando uma rotina e focando naquilo que a gente tem que fazer, evitando distrações. E agora a gente vai evitar a desordem. Então, é a parte do nosso ambiente de trabalho, a nossa casa, que vai ajudar para que a gente mantenha a nossa rotina e a gente mantenha o nosso planejamento mais de acordo com aquilo que a gente queria fazer, beleza? A gente vai usar o 5S. O 5S é uma ferramenta do pensamento Lean que nos ajuda a criar uma rotina da cultura, da disciplina, identificar problemas e gerar oportunidades de melhoria. Ele vem do Japão, tá? Então, o 5S vem dessas palavras aí em japonês, em que vai ajudar a gente a se organizar, tá? Então, é um ciclo também. Então, a gente primeiro tem o série, depois a gente vai ter a ordenação com o Seiton, o Saisou, que é a limpeza, o Seitsu, que é a saúde, e depois o Shitsuki, certo? Que é a disciplina. Então, perdoem aí qualquer erro aí no meu japonês, ele não é tão bom assim, tá? Mas é aí o que cada uma dessas palavras quer dizer. O Seiri vai ser nosso senso de utilização e descarte. Então, a gente vai organizar, pensa aqui na sua mesa de trabalho ou na sua casa, você vai ver aquilo tudo que você não utiliza. Se você usa muito pouco, joga fora e descarta. Porque vai te ajudar o quê? A deixar organizado o ambiente e em ordem. Lembrando que é um ciclo. Depois, qual é o outro passo? O Seiton, que é o senso de organização. Você jogou tudo que você não usa fora, você vai agora o quê? Organizar essas coisas. Por exemplo, você vai ter um local para os lápis, um local para os seus lençóis. Por exemplo, eu gosto de usar incenso, então tem um local para incenso, para toalha, para os utensílios de cozinha, tudo organizado. Por que isso é importante? Porque na hora que você precisar, você sabe onde é que vai estar, você vai lá e pega. Você não vai gastar tempo procurando. Certo? Então, se você abre o armário e está desorganizado, algo que você faz em 5 minutos, talvez você vai gastar 15, 20, 30 minutos. Então, às vezes, vai atrapalhar na sua rotina. Então, essa organização vai ajudar nisso. Um senso de limpeza. Então, você vai limpar o seu ambiente de trabalho, né, tirar sujeiras para que você, quando você olhe, seja tudo organizado. Como eu falei, fácil de achar. Então, isso aí pensa tanto na casa. Se você está sempre, por exemplo, lavando a sua louça, não deixa acumular tanto, quando você vai lavar, você vai gastar 5 minutos. Se você não falando, por exemplo, na roupa da casa, né, roupa suja. Então, se você está sempre lavando ela, você vai ter uma máquina, não vai ter 2, 3, não vai ter aquele acúmulo. Então, você vai estar sempre deixando limpo o ambiente para que você consiga seguir a sua rotina melhor. Continuando,
Seiketsu, certo? Vai ser a parte de padronização, tá? Então, você vai padronizar práticas saudáveis. Então, e aí entra, por exemplo, a sua rotina, que a gente falou. Você vai criar uma rotina de estudo, uma rotina de trabalho, horário, usando a técnica Pomodoro. São práticas que vai ajudar você a manter a sua rotina, o seu estudo, o seu planejamento, vai melhorar a sua utilização do tempo, vai melhorar você decidir melhor com isso aí. E aí você tem o Shitsuki, que é a parte de autodisciplina. Você vai estar sempre continuando esse ciclo, refazendo ele constantemente e prestando atenção na sua disciplina. Será que você está fazendo tudo mesmo? Será que você não está? É uma parte de autoconhecimento. Você vai estar sempre buscando a melhor maneira de você manter a sua disciplina e sempre seguindo esse ciclo dos 5S. Então, esse aqui foi o que eu mostrei. Lembrando que é um ciclo. Então, você vai seguir esses passos constantemente, uma vez por mês, que seja, uma vez por semana, em algumas partes da casa ou da sua vida, da sua rotina, para manter ela organizada, certo? E aí, a gente vai para algumas outras dicas que vai ajudar vocês ao longo da gestão do tempo e da decisão de vocês. E a primeira coisa aqui é que falhar é normal, tá, galera? Então, não pensem que você sempre vai acertar, em que você vai começar a usar essas técnicas e de primeira vai dar certo. Não. Primeiro que como eu falei, algumas coisas que funcionam para mim, talvez não funcionem para vocês, e vocês vão ter que adaptar. Vocês planejaram que ia fazer 10 coisas num dia, você na verdade fez 3. Então, ou alguma coisa que você fez deu errado. A gente tem que aprender que falhar é normal e natural e vai acontecer sempre. O que a gente tem que tentar é aprender com as falhas e tentar errar um pouco menos. Tá? É isso aí que a gente faz. E que relaxar é preciso. A gente tem que pensar que não é só produtividade. A gente tem que relaxar. E a parte do relaxamento faz que, na verdade, ela feita de forma saudável, vai ser um investimento para a nossa produtividade. Então, a gente tem que incluir isso para que a gente garanta uma produtividade melhor quando a gente está focando. A gente tem que saber dividir. Nada de trabalhar exageradamente, certo? Constantemente. A gente tem que saber, claro, uma vez perdida ou outra, talvez seja necessário. Isso acontece. Mas a gente tem que saber que na maior parte do tempo, em 95% ou mais, a gente precisa concentrar o nosso trabalho só em alguns momentos, tá? Então, isso é importante também. E eu queria só reforçar, falha é normal, não se cobrem acima do necessário com isso. Aprendam com as falhas, tentar falhar menos para frente e aprender muito com elas. E aí, uma coisa mais diária, do dia a dia, nunca comece suas atividades lendo seus e-mails. E-mail é infinito, galera. Nunca para de chegar e-mail, sabe? Sempre vai ter mais um e-mail. E aí você coloca o e-mail como mais uma atividade do seu dia a dia. Então, primeiro você vai escolher fazer uma atividade, um relatório que você tinha que fazer. E um relatório, e depois falar com a equipe. E aí depois você vai ver o e-mail. Porque e-mail, a gente consome a gente demais. A gente passa muito mais tempo do que a gente espera lendo e respondendo e-mail. Então, evita e coloca programado. Vou gastar 20 minutos por dia, 30 minutos por dia, uma parte de manhã, outra parte de tarde, com e-mail. Não comece com isso, para você não passar 2 horas respondendo e-mail e depois sentir que você não fez quase nada. Tá? Então, não comece com ele. Mas algumas dicas, mudar de lugar. Então, a própria mudança de lugar, às vezes, pode ajudar a gente a ter novas perspectivas ou concentrar melhor. Então, às vezes, você trabalha muito no quarto, muda para a sala, sabe, muda, se a gente pode ir para outros lugares, muda de biblioteca, como eu falei, muda de coworking, da sala do coworking, que isso pode ajudar até na produtividade de vocês. Claro que não façam isso com uma constância muito grande, certo? Porque aí pode atrapalhar vocês também na rotina, tá? Outra ideia legal é que não escolham muitas tarefas para fazer num dia. Elenquem 5, né? Por exemplo, eu falei aqui do bloquinho, elenque algumas tarefas de 3 a 5, e essas vão ser que você vai focar. Se você fizer elas, vai lá e risca, e vai dar um sentimento de conquista que você está fazendo tudo. O que vier a mais que isso é bônus. Você tem que ficar mais feliz ainda que você foi muito mais produtivo do que você esperava. Tá? Então, 3 a 5, pensando realisticamente o que você pode fazer no dia. Lembre de utilizar um planner, que pode ser um daqueles agendas que você usa, ou daqueles aplicativos que a gente tem, tá? Que eu mostrei lá do To-Do, vocês também podem utilizar eles. É sempre importante ter algo que ajude vocês a organizar
as tarefas de vocês. Nada de guardar na cabeça, tá? Quando a gente guarda as coisas na cabeça, a gente está ocupando espaço que poderia ser utilizado para outras coisas. A gente está sempre lembrando de fazer aquilo. Você coloca no papel, somente vai e deixa aquilo de lado, beleza? Aí você utiliza para coisas melhores, para, como eu falei, gestão da decisão e do tempo de vocês. Então, a gente já vou reforçar, falou, cria uma rotina, tá? Então, pense na rotina, adapta ela com o tempo, certo? Qual a melhor maneira que a rotina funciona para você, e aí você vai utilizar ela. Ela pode estar sempre mudando, a minha de vez em quando muda, certo? Algo que eu acho que a gente tem que conversar muito aqui, porque hoje em dia a gente vê sobre produtividade, e aí a gente já está, produtividade, vamos lá. A gente está cada vez sendo mais cobrado por produtividade. Mas até que ponto a produtividade é bom para a gente e saudável para a gente? Quanto que a gente tem que ficar se forçando a estar sempre fazendo o máximo possível dentro da menor quantidade de tempo? A gente tem que tomar muito cuidado com isso também. O quanto que isso é saudável. É importante, quando a gente está usando o nosso tempo, a gente ser produtivo, claro que é. Certo? Mas a gente refletir um pouco sobre isso. Certo? O quanto que a produtividade faz bem, o quanto que essa cobrança de a gente sempre dar o máximo da gente para a gente é saudável. Então, é algo que a gente tem que pensar sobre isso. E algo que afeta muito a produtividade é a motivação. Por que você faz o que você faz? Né? Será que essa tarefa que você está fazendo lhe traz uma satisfação? Então, acho que a gente tem que buscar entender o que traz satisfação para a gente e utilizar isso de motivação para que a gente seja produtivo. Aí vai ser mais fácil. Né? Se só o dinheiro por si só traz motivação, às vezes sim. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Claro que dinheiro é importante, mas o que mais que a gente pode acrescentar além do dinheiro no nosso trabalho que vai trazer motivação para a gente estar sendo mais produtivo, para a gente estar focando, para a gente estar acordando tranquilo para ir trabalhar, né? Então, talvez aquele trabalho não seja, se você puder mudar, talvez seja melhor mudar. Entender o que motiva a gente e pensar sobre isso também é importante, beleza? Como eu falei para vocês, relaxar e atividade física, né, meditação são coisas importantes para a gente. Nem tudo isso aqui é sempre relaxante, mas com certeza vai ajudar para vocês no relaxamento da mente e do corpo. Então, primeiro, o yoga. Eles têm diversos benefícios, o yoga. Então, você pode começar com rotinas, não precisa ser diária, mas durante a semana, de 5 minutos. Então, você tem yoga de 5, 15 minutos. Você tem, que vai dar vários benefícios, tanto para o corpo quanto para a mente. Algo muito importante que eu utilizo, tento fazer sempre, é meditação. Então, meditação é algo que ajuda a gente a acalmar a mente, né? Os pensamentos que a gente está tendo, para quando a gente precisar, a gente focar naquilo. Então, aqueles seus 25 minutos que você utiliza, se você medita em alguns outros momentos do dia, vão te ajudar a focar ainda mais. E aí, meditação, você não precisa ser um yogi, um monge budista para fazer uma boa meditação, um yoga. Tudo, gente, seja na sua gestão do tempo da decisão, seja no yoga, na meditação, na atividade física, você tem que começar em algum lugar, tá? Então, a meditação, você pode começar com 1 minuto por dia, 2 minutos por dia, 3 minutos por dia, e aumentando ao longo do tempo, mantendo, e aí você vai, aos poucos, conseguindo e aumentando. É tudo aos poucos, certo? A atividade física é a mesma coisa, tá? Então, você pode começar em casa com pouco tempo, mas fazendo sempre com disciplina, seja o yoga, seja a meditação, com disciplina que vai ajudar, e você vai crescendo aos poucos e melhorando naquilo, certo? Seja na produtividade, seja na meditação, seja na atividade física. Mas a atividade física vai liberar endorfina para você estar sentindo melhor com você mesmo, vai relaxar o corpo, os músculos, então também é muito importante. Descobre o horário que é melhor para você, adiciona a rotina diária e faz atividade física. Por exemplo, quando eu acabar essa palestra, eu vou tentar fazer um pouquinho de atividade física, né? Aí depois eu volto, porque eu tenho que fazer, entendeu? Alguns, por exemplo, para se movimentar, chega aqui algumas recomendações de aplicativo. 7 Minutes Workout são aplicativos curtos, são atividades físicas curtas para você fazer em 7 minutos. Então, uma vez eu estava vendo um vídeo sobre alongamento e o cara falou o seguinte: se você não tem 5 minutos para fazer alongamento no seu dia, então alguma coisa está errada, você tem que repensar a sua rotina. Isso é muito verdade, sabe? A gente tem que dar prioridade para as coisas que importam, não é só trabalho. Então, a atividade física tem que ser uma prioridade, a meditação tem que ser uma prioridade. Então, a gente para um pedaço do nosso dia e faz aquilo, por mais curto que seja, né? E aí, dos 7 minutos, tem outros aplicativos desse mesmo galera que fez esse. Lembrando que isso aqui é um link, então vocês clicam no link lá que está lá no pbs.net da apresentação e vai direto para o aplicativo.
esses produtores desses aplicativos, eles fizeram outros bem bacanas também, tem uns treinos mais envolvidos. E aí, nesse aplicativo tem vários tipos de atividade física que você pode fazer em casa. O clássico, ele já monta para você fazer atividade física todo dia, com um lembretezinho, e aí ele vai variando, seja perna, braço, cardiovascular, e aí você nem precisa se preocupar, só seguir a rotina, todo dia 7 minutos, tranquilo, vocês vão ficando em forma, trabalhando a mente, a endorfina. Tá? O Pocket Workout, para você fazer em casa, tem até no escritório, então ele segue uma sequenciazinha de exercícios para você fazer em casa, até na cadeira aqui, ó, você já vai lá, alonga. Tem aplicativos de alongamento, tá aí, de Freeletics, Home Workout, que esse aí, na verdade, é que eu falei dos desenvolvedores 7 Minutes, que são bastante bons. Então, vocês podem testar, ver aquele que funciona melhor para vocês e utilizem, beleza? A meditação, para mim, o melhor que tem é o Insight Timer. Tem meditação gratuita, é um aplicativo de meditação gratuita, na verdade, é como se fosse cria-se uma comunidade, então tem vários professores de meditação que vão estar lá oferecendo de graça as meditações, e tem várias pessoas que utilizam. Eu acho bacana que quando você medita, você pode ver outras pessoas que estavam meditando naquele mesmo momento, então isso te empolga, você vê como os outros estão indo bom, você vê, pô, o fulano está conseguindo, eu consigo também. Você pode filtrar por tempo, por língua, tem português, inglês, tem várias línguas. Tem vídeo também, se eu não me engano tem vídeo. Você pode fazer sozinho, com um timer, que a cada 5 minutos ele faz um sininho. Então ele é o mais completo. Não quero baixar aplicativo, não dá, pode usar o canal, por exemplo, Yoga para você, ou vários vídeos no YouTube, tem uma infinidade de vídeos no YouTube sobre meditação, então vocês podem testar lá. Tem o Headspace, que é em inglês, tem o Long John também, que é de Mindfulness, e o Medites, mas para mim o melhor é o Insight Timer. Ele tem uma variedade incrível, você tem de 5 a 20 minutos, tem meditação para dormir, tem todos os tipos. Então fica aí, vai lá no site, clica ou procura na loja de aplicativos, que ele é muito bom. Mudar para melhor, existem muitos aplicativos também que te ajudam a mudar um pouco tanto de você mesmo, né? Então, você procurando algo para motivar você, para você criar hábitos mais saudáveis, deixar hábitos que são mais nocivos. Então, tem aqui uma lista de aplicativos para isso. Eu já usei bastante o Fabulous para motivar, para você tanto meditar, para você se alimentar melhor, para você fazer atividade física. Ele é bem bacana. Você escolhe o caminho que você quer e ele vai guiando você nessa criação de novos hábitos. É bem bom. O Aptica é legal que ele gamifica as suas tarefas, então ele torna a sua vida como se fosse um joguinho, então você ganha pontos por fazer certas coisas, e aí você vai avançando níveis, ganhando prêmios, é bem bacana também. Aí tem um loop, como eu falei, o Coach Me 7 Weeks, que é para você mudar, existem pesquisas que se você consegue manter um hábito durante 7 semanas, ou alguns dizem até 21 dias, vai variar, você consegue mudar um hábito, ou adicionar um hábito na sua rotina ou retirar um hábito, né? Supera, seja mais forte. E aí você pode ver desses aí, testa alguns deles, vê aquele que funciona melhor para você e usa ele. Cansou, muda e vai para outro aplicativo. Sempre vai adaptando o que funciona melhor para você, tá? E algo importante para a gente, quando a gente está falando de tempo e de decisão, é entender como a gente usa o nosso tempo, tá? Então, como é que o nosso uso diário do celular ou do computador, né? Então, existem aplicativos que ajudam nisso. O Activity Watch é de software livre para desktop. Você baixa no seu computador e aí você instala e ele vai verificar todos os sites, aplicativos que você vai estar utilizando. E aí depois ele vai ter um relatório para você e aí você vai conseguir ver. Putz, eu estou gastando muito tempo com rede social. Estou gastando mais tempo que eu deveria, por exemplo, editando documentos ou gravando vídeos. E aí vai te ajudar você, por exemplo, dentro do ciclo, você vê se você está usando bem o seu tempo para equivalente ao ciclo. Então, é bem bacana também. O Quality Time é um aplicativo do celular que você pode instalar, que ele faz a mesma coisa, só que no celular, tá? Por exemplo, eu uso o Xiaomi e tem alguns, já tem o MIUI, já tem alguns sistemas operacionais Android, não sei se a iOS faz isso, em que ele já embute isso no próprio celular. Então, você vai lá nas opções e o uso do celular, ele diz tanto o aplicativo, quanto tempo você está usando de cada aplicativo. E aí você pode até limitar, o Quality Time também permite você fazer isso, limitar. Então, se você não tem isso no seu celular já nativamente, você pode instalar o Quality Time para você entender. E geralmente, seja usando o Watch Time, seja usando o Quality Time, a gente se surpreende. A gente acha que gasta 1 hora fazendo as coisas, e na verdade a gente está gastando 5 horas no celular por dia, 6 horas, e com mais coisas que a gente acha que a gente não está usando. Não é possível, por exemplo, que você está usando 3 horas
de celular de Instagram por dia. Às vezes você está usando até mais. Teve um aluno meu, que às vezes eu recomendo isso para meus alunos, e ele se surpreendeu. Professor, eu estou com problema, eu desbloqueei meu celular mais de 1000 vezes no dia. Pois é. Então são sinais que a gente vai ter para a gente mudar nossos hábitos, por exemplo, usando esses outros aplicativos para melhorar nossa rotina, nossa qualidade de vida também. Beleza? Algumas outras ferramentas que podem ajudar, por exemplo, no dia a dia de vocês. Primeiro, Alternative Tool, tá? Então, qualquer um desses aplicativos, Photoshop, Word, Drive, Google Drive, Dropbox, então você pode colocar lá, ele vai citar alternativas para vocês. E aí vocês vão poder estar listando, por exemplo, por software livre, por gratuito, por pago, desktop, celular. E aí a própria comunidade vai colocando e cadastrando e classificando. Então você clica lá, ele já vai mostrar a página naquele perfil, você pode ir buscando as outras alternativas, testando aplicativos. Então é bem bacana, eu uso constantemente, recomendo bastante. Para quem está fazendo atividades acadêmicas, eu recomendo muito o uso desse Zotero. Tá? Ele é um gerenciador de referências e vai fazer você economizar muito tempo, tanto para fazer citações do texto quando necessário, tá? Da maneira seguindo a ABNT, e aí quem está fazendo documentos oficiais também pode usar, quanto para, no final, você fazer toda a lista organizada para você. Então, ele faz isso e guarda. Você pode utilizar em equipe, ele tem nuvens, você pode sincronizar com Dropbox, né, na conta deles, então eu recomendo muito também. O blog do Trello eu já falei, e ele tem várias dicas sobre produtividade, sobre até meditação, algumas coisas para a gente pensar sobre isso. O Life Hacker em inglês, ele tem vários macetes para a vida, né? Life Hacker é uma tradução macete, né, de vida, que é para a gente melhorar a nossa vida de várias maneiras, vários aspectos diferentes. Eu gosto bastante. São já gente tem mais de 20 anos de blog, tanto efetividade também tem muitos anos e ele é muito bom para isso também, pensando nessa parte de produtividade e ser mais efetivo, tá? Então recomendo muito também. Uns aplicativos diversos que eu utilizo, o Reminder. Então você coloca um horário e, por exemplo, no dia 7 horas que você tem que tomar um remédio. Aí você coloca 7 horas e ele vai colocar uma notificação lá em cima para você não esquecer de fazer algo. Então você pode colocar coisas rotineiras para que você seja lembrado todo dia, ou duas vezes por semana, 3 vezes por semana. Então ele é muito bom. O Notifications Reminder, eu gosto muito que, teoricamente você pode usar como uma lista de afazeres também, mas eu gosto pelo principal motivo de, se você quer lembrar de fazer alguma coisa, e algo que a gente sempre usa muito é o celular. Então você vai lá e escreve, ele cria uma notificação permanente, que na hora que você abrir o celular, você, tenho que comprar o pão, tenho que aguar as plantas, tenho que ligar para fulano. Então você coloca lá, ele cria lá e vai ajudar você a lembrar. Só na hora que você baixa as notificações, você vai lembrar. E aí ficou a dica em relação à notificação, sempre deixa as notificações um pouco mais limpas, tá? Não deixa aquele bocado de coisa que senão você acaba ignorando certas notificações que são importantes. O Forest Stay Focus, ele é muito bom para criar rotinas de estudo também. Então, por exemplo, você pode usar em conjunto com o Pomodoro, e aí quando você fala que vai estudar, ele vai deixar o seu celular mais, um ambiente mais focado, e ele vai criar, para cada vez que você dá pausa, ou melhor, que você diz que vai trabalhar, ele vai plantar uma arvorezinha. Se você conseguiu seguir aquele tempo, a árvore cresce. E quanto mais tempo você fica focado, mais tempo a árvore vai crescer. Então você vai ter uma maneira visual de você ver a sua produtividade. Então quanto mais produtivo você for, maior vai ser a sua floresta. É bem bacana também. Algo útil que vocês podem usar durante o tempo de vocês para otimizar é o AntenaPod, que é escutar podcast. O AntenaPod também é software livre. Para mim, eu já testei vários, tanto software livre ou não. É um dos melhores aplicativos que tem para vocês escutarem podcast. Eu gosto bastante, tem até um vídeo meu sobre ele no meu canal do YouTube. Vocês podem dar uma olhada lá, recomendo muito. Alguns livros também, então não só de aplicativos e de sites que a gente vive, então tem alguns livros bons que eu gosto, como Você Está Louco, uma vida administrada de uma forma diferente, é do Ricardo Semler. Ele é um importante empresário brasileiro. As empresas dele, ele assumiu do pai dele, né? E aí ele pensa não só as empresas, como a vida dele. E a empresa, para você ter uma ideia, o conglomerado, as várias empresas, elas crescem numa média de 30% ao ano. Então, se alguém consegue fazer, ele, obviamente, a equipe dele, fazer as empresas crescerem 30% ao ano, alguma coisa ele está fazendo certo.
Então, eu gosto bastante desse livro para a gente refletir um pouco sobre como a gente administra as nossas empresas e como a gente administra a nossa própria vida. Bem bacana. Outro livro famoso é O Poder do Hábito, né? O que fazemos na vida e nos negócios. Então, para a gente refletir um pouco sobre os nossos hábitos e sobre como eles impactam a nossa vida, como a gente pode mudar isso, é muito bom. Outro livro bem famoso é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, tá? E todos os livros do Dale Carnegie, ele é um americano, que ele se utiliza de práticas feitas por pessoas que elas colocaram na vida delas, em que a gente pode utilizar na nossa vida. Então, ele vai pegar exemplos de pessoas para mostrar para a gente como a gente pode evitar preocupações e começar a viver melhor. Tá? Ele tem também Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas. Ele tem vários livros muito bons para a gente refletir um pouco sobre a nossa vida. Recomendo muito ele. O Essencialismo é um livro bom para a gente buscar uma disciplina, para a gente pensar só naquilo que é essencial realmente na nossa vida, né? Lembra quando eu falei de motivação, de atividade física, qualidade de vida, que é importante? Esse livro vai ajudar nisso. O Sêneca e o Estoicismo, vocês podem buscar, tem até um aplicativo legal que dá frases sobre o estoicismo, que é um tipo de filosofia de Sêneca e de outros filósofos da Roma e da Grécia, em que pensavam como a gente deveria levar a nossa vida para também evitar preocupações e estar mais leve, sabe? Então, são livros bons que vocês podem estar dando uma lida também. Voltando aqui, resumindo, é necessário, primeiro, a gente planejar. Então, a gente elaborar um plano com tudo aquilo que a gente tem que fazer, para aquilo que a gente vai fazer semanalmente, para aquilo que a gente vai fazer diariamente e colocar. Lembrando, elencar de 3 a 5 tarefas somente, para saber o que a gente vai ter que fazer no dia, para ficar fácil. Tá? E aí, quando a gente decide o que a gente tem que fazer, planejando, a gente vai se concentrar. Né? Vai permitir que o nosso tempo seja racionalizado, saber como a gente está usando e focar melhor. Lembrando que a gente não só trabalha, a gente precisa fazer provas, ou fazer pausas. E foi provado que quando você faz pausas, você aumenta a sua eficiência, ou seja, a gente aumenta a nossa produtividade. Então é muito importante também. E aí, por último, a gente evita a desordem. Tá? Que aí a gente só deixa o essencial por perto, a gente evita as distrações para que a gente possa focar naquilo que é importante. Eu vou deixar esse vídeo aqui, a gente não vai ver agora, mas quem quiser ver, tem um link, pode ir lá na minha apresentação, no pbas.net, que vai ter um link para você, na própria apresentação vocês clicam, vocês vão poder ver esse vídeo, que são 5 hábitos matinais de pessoas de alta produtividade. É bem bacana também, tá? E aí, gratidão, eu fico muito feliz que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado, né? Gratidão por terem ficado aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar comigo nas redes sociais, @pbas.net, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Tá? Eu tenho um YouTube bacana com vídeos muito bons no meu canal chamado Devaneios Sem Limites. Podem me seguir lá, podem tirar dúvidas nas redes sociais. Não lembro de tudo, é só entrar aí, pbas.net, vai estar aí a apresentação, tem alguns vídeos meus, tem minhas redes sociais. Pode entrar lá também, que vai ajudar. Queria agradecer muito a Tessa Lima, minha incrível namorada, que me ajuda a fazer essas apresentações. Muito obrigado, pessoal. É isso aí. E aqui é um pouco das fontes. Valeu! Obrigado!